Eu tenho mais uma palavra de Deus para o seu coração. Nós temos nutrido esse canal com ministrações. Por vezes nós temos colocado os cultos que temos ministrado na igreja e por vezes trazemos aqui uma palavra específica para a sua vida. Então, você que tem nos acompanhado, você que tem sido edificado por aquilo que o Senhor tem falado por meio de nós, vai mais uma palavra de Deus para a sua vida. Temos falado esses dias sobre o valor do templo e eu quero aqui declarar que essa palavra vai te abençoar porque ela é uma palavra atual, uma palavra que o próprio Deus tem trazido para o nosso coração e eu creio que você pode se apresentar para Deus como esse templo, morada do Senhor. Em Ageu capítulo 2, versículo 9 diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Então, essa palavra está falando de um templo. Zorobabel estava construindo o templo, o antigo templo de Salomão, que havia sido destruído. O povo de Deus havia agora sido restaurado para voltar para Israel. O povo que foi cativo durante 70 anos na Babilônia. Agora o povo determina, pelo governo de Zorobabel, reconstruir o templo. E a reconstrução desse templo aconteceu assim com muita dificuldade. Eles tentaram reconstruir, apesar do templo ser menor, ser sem comparação mais simples do que o templo de Salomão, havia uma grande dificuldade na reconstrução do templo, de maneira que eles passaram 18 anos com a obra parada. E Deus vai liberar uma palavra de incentivo, dizendo que esse templo precisava ser reconstruído, que o povo precisava deixar de investir apenas em suas casas, mas pensar na casa de Deus. E Deus também libera para Zorobabel uma conscientização de que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo que realmente o povo ia ser motivado a reconstruir o templo. Essa palavra está em Zacarias 4:6. E Deus também traz aqui uma palavra de motivação dizendo que uma vez construído o templo, uma vez essa casa sendo reconstruída, Deus estava dizendo que a glória dela seria maior do que a da primeira. Esse templo se refere, por exemplo, ao templo de Herodes, que começou a ser reconstruído antes, 20 anos antes de Jesus, e terminou a construção 64 depois de Cristo, que também foi destruído pelos soldados romanos, ali no comando do general Tito, no ano 70 depois de Cristo. Então é esse templo que agora Deus está dizendo: a minha glória descerá sobre esse templo, será maior do que a da primeira. O apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que Deus fez no Velho Testamento, no tempo da lei, no tempo dos profetas, nos tempos antigos, antes da vinda de Jesus, tudo foi mais ou menos uma maneira de Deus apontar para o futuro, apontar para a vinda de Cristo. De maneira que o apóstolo Paulo vai dizer que foram sombras das coisas futuras, que a substância mesmo está em Cristo Jesus. Então, nós aprendemos a respeito do valor do templo. Jesus valoriza o templo. Quando ele chega, entra no templo, o templo que, por exemplo, o povo estava usando para vender, cambiar, enfim. Jesus entra no templo com um chicote e ele começa a virar as mesas dos cambistas e ele libera uma palavra dizendo: não façais da casa do meu pai casa covil de ladrões, porque a casa do meu pai será chamada casa de oração. Então Jesus valoriza o templo, porque o templo aponta para um outro templo, que é o que eu quero te falar aqui, o templo espiritual. Jesus falou assim: derrubem esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Ele não estava falando do templo de Herodes, do templo de Salomão. Ele estava falando do templo do seu corpo. Derruba esse templo. Isso aconteceu de fato, de verdade. Crucificaram Jesus na cruz, derrubaram o templo. 3º dia ele ressuscitou. Ele voltou com um templo novo. E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6 que nós somos templo do Espírito Santo. Versículo 19: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço.
glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, Paulo vai dizer, nós somos agora o templo de Deus. Apesar de um templo, um prédio ser importante para a reunião do povo de Deus, está muito claro na palavra que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita no templo que Ele mesmo fez, que Ele mesmo preparou, que é o nosso corpo, que é o nosso coração. Nós somos o templo do Espírito Santo. E a maneira de nós nos fazermos templo do Espírito Santo é nascendo de novo. Você sabe a palavra que Jesus libera para Nicodemos no capítulo 3 de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar ao ventre de sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele está deixando claro, você nasceu biologicamente da sua mãe, então você é carne. Mas a partir do momento que você nasce de novo da água e do Espírito, então você passa a ser casa de Deus. Você nasce por dentro, nasce no Espírito. E é esse momento, e a partir desse momento que passamos a ser casa de Deus, templo de Deus, templo do Espírito Santo. Tudo que Deus quer, tudo que Deus realmente deseja para a nossa vida é que sejamos templo do Espírito Santo. É possível ser templo, morada de Deus, alguém onde o próprio Deus vem abençoar. Enquanto não nascemos de novo, não somos templo do Espírito Santo. Nós podemos ser pessoas a quem Deus abençoa, faz cair a chuva sobre justos e injustos, diz a palavra. Fazemos uma oração, Deus responde, Deus libera as suas graças, né, como a gente fala. Mas ser morada de Deus é somente aquele que nasce de novo, somente aquele que entra no reino de Deus. Então, quando nós entregamos a vida para Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, nós apresentamos o nosso corpo como morada do Senhor. Aí, de fato e de verdade, nós passamos a ter Deus habitando dentro de nós. E além disso, há uma promessa da palavra, que quando chegar o arrebatamento, quando chegar o momento em que Jesus vier buscar a sua igreja, esse corpo que já é templo do Espírito Santo, ele será transformado num corpo glorioso. E aí, não haverá mais pecado nesse corpo. O templo vai estar perfeito para a morada de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 em diante, diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpriu-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas uma vez tendo o nosso corpo transformado num corpo glorioso, não haverá mais sangue, não haverá mais corrupção dentro de nós. E então não haverá também mais pecado. O nosso corpo vai estar perfeito. E aí a morte não vai ter mais poder sobre a nossa vida. Mas, graças a Deus, voltando para o versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A partir do momento em que nós formos transformados no corpo glorioso,
Então nosso corpo vai estar igual ao corpo de Jesus quando ele morreu e ressuscitou. Quando Jesus morreu e ele estava na cruz, um soldado romano foi lá e perfurou o lado direito de Jesus, fazendo com que saísse a última gota de sangue e a última gota de água. Porque a vida do ser humano está no sangue. Então Jesus foi tirado toda aquela vida que havia no corpo dele, ele morreu. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita com um corpo glorioso. É tanto que a Bíblia diz que os discípulos estavam com medo dos judeus, dos soldados, estavam trancados numa casa. Jesus entrou sem abrir a porta, ele atravessou a parede. Esse corpo glorioso, ele realmente, ele consegue isso. Eu creio piamente que esse corpo glorioso não está preso à lei da gravidade. Ele é um corpo de milagres mesmo. E esse é o corpo que nós vamos receber. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, não fiquem preocupados com aqueles que já dormem, porque no último dia, no dia do arrebatamento, ante o toque da trombeta, porque a trombeta soará a voz do arcanjo, e os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Esse processo de arrebatamento é o momento em que nós teremos o nosso corpo corrupto sendo transformado num corpo glorioso. Aquilo que é corruptível vai morrer, vai ser transformado no incorruptível. A carne normal e o sangue vai desaparecer e nós seremos revestidos e transformados num corpo glorioso. E então subiremos para o encontro do Senhor Jesus nos ares, para vivermos com Ele para sempre. Nós teremos um período de 7 anos com Jesus, onde a terra estará sendo dominada pelo anticristo. Nesse tempo a terra estará recebendo castigo. As pragas do Apocalipse estarão sendo liberadas. As pessoas, elas serão picadas com um inseto que tem a picada de um escorpião, e as pessoas que serão atingidas, elas terão dores durante 6 meses, sem ter solução para essa dor. As pessoas nesse tempo correrão atrás da morte, a morte fugirá delas. Você sabe que hoje as pessoas procuram o suicídio como uma maneira de solucionar seu problema. É claro que quando a pessoa se suicida, ela vai parar direto no inferno, e lá ela descobre que foi a pior besteira que ela fez, foi se suicidar, porque agora ela está num ambiente de inferno, onde ela nunca mais poderá voltar e se arrepender. Mas hoje as pessoas pensam na morte como uma solução para a sua angústia, para a sua tristeza, e elas podem optar pela morte. Só que vai chegar esse tempo das pragas do Apocalipse, que as pessoas vão procurar a morte vai fugir delas. Elas vão quebrar o pescoço e elas vão continuar com o pescoço quebrado, mas vivas. Elas vão se jogar nos carros, elas vão se atirar e elas não vão conseguir morrer. Esses filmes que você assiste, né, de zumbis, isso aí é um sinal profético. Isso realmente vai acontecer. As pessoas vão andar como zumbis, com o pescoço quebrado, com colunas quebradas. Elas vão se acidentar, se jogar nos carros, e elas vão se despedaçarem, mas não vão conseguir morrer, porque a morte vai fugir delas. Vai ser um tempo de calamidade, vai ser um tempo onde a dor não vai sair, não vai fugir das pessoas. É um tempo terrível, e a Bíblia diz que nesse tempo nós vamos estar com Cristo Jesus. Depois de 7 anos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai aprisionar Satanás no abismo. O falso profeta, a besta, o dragão, tudo vai ser aprisionado no abismo. E esse é um tempo que se inaugura um reino milenar, um reino de 1000 anos, onde nós, a igreja, estaremos reinando com Cristo durante 1000 anos. Nós veremos a terra sendo transformada num jardim de Deus. Deus vai provar que o plano que ele tinha de conviver com o homem na terra, e o homem convivendo no jardim do Senhor, isso vai acontecer. Com a ausência de Satanás para tentar o povo vai conseguir viver. É o tempo em que a Bíblia diz que o leão pastará com a ovelha, que a espada será transformada em enxada, e não haverá mais necessidade de guerras, e nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Será um tempo de paz, de bonança. Depois disso, a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai liberar Satanás, ele sairá pelas nações tentando os seres humanos, e ainda vai levantar exércitos de homens para lutar contra Deus. É quando Deus vem, Jesus, com o esplendor da sua vinda, vai então
destruir a terra, vai destruir os homens ímpios e passará o céu e a terra e inaugurar-se-á o momento do juízo final de Apocalipse capítulo 20, onde o Senhor vai julgar todos aqueles que morreram no mar. A Bíblia diz que o mar vai dar os mortos, né? Os que morreram, por exemplo, no Titanic, nas guerras e nos naufrágios da vida, o mar vai ter que devolver os mortos. O inferno vai ter que devolver os mortos, a morte vai ter que soltar os mortos, vão ressuscitar. Daniel capítulo 12 diz que muitos ressuscitarão para a vida eterna, outros para a condenação e desprezo eterno. E haverá o julgamento, onde a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, estará sendo usada para julgar o caminho das pessoas. O livro, onde Deus já escreveu nossos caminhos e nós desviamos, também estará lá também o livro da vida. Aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, onde também será lançado o inferno, o diabo, os demônios, o falso profeta, a besta, o anticristo, enfim. Os ímpios, aqueles que dão as costas para Jesus hoje, que vão assinar a marca da besta na mão direita ou na testa, esses todos serão lançados no lago de fogo. E então, quando isso for concluído, a Bíblia diz que Deus nos receberá como seu povo e Ele será o nosso Deus. Jesus estará no céu como a luz que ilumina. Não haverá necessidade de sol nem de lua, porque Jesus vai ser a luz que ilumina no trono. Ele está sentado no trono, Ele brilha mais do que o sol do meio-dia. E nós inauguraremos a eternidade com o Senhor. Viveremos para sempre com Deus. Depois de 100 anos, estaremos vivendo com o Senhor. Depois de 1000 anos, 7.000 anos, que é o período que a terra teve, desde Adão até hoje, nós viveremos todo esse tempo e teremos a sensação de que não vivemos nenhum dia ainda. 1 milhão de anos se passarão e nós estaremos ainda com Deus, convivendo com o Senhor. 2 milhões de anos, 900 milhões de anos passarão e ainda estaremos com Deus, vivendo com o nosso Deus, diante das belezas que o Senhor vai estar sempre, o tempo todo, nos revelando. 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, a eternidade não tem fim. Essa é a promessa do Senhor. Não correremos o risco de um dia ser lançados fora dos céus, como foi Satanás e os demônios, né, os anjos caídos. Nós viveremos com o Senhor para sempre. Este é o sonho de Deus e esta é a esperança de todo cristão genuíno e verdadeiro. Você que está ouvindo essa palavra e ainda não entregou tua vida para Jesus, só existe uma maneira de termos a garantia de vida eterna. É assumindo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, entregando o nosso corpo para ser templo de Deus, templo do Espírito Santo. Em João 14,6, o próprio Senhor Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro vai dizer: em nenhum outro nome existe poder para nos salvar, só o nome de Jesus. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Em Romanos 10, o apóstolo Paulo vai dizer que se nós confessarmos a Jesus Cristo, crendo no coração, confessando com os lábios que Ele é o nosso Senhor e Salvador, que Ele ressuscitou dos mortos por nós, nós seremos salvos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entrega a tua vida para Jesus. Faça da tua vida o templo do Espírito Santo. Faça da tua vida uma morada de Deus. E você terá a garantia de vida eterna com Deus. Não te demores em fazer isso, porque a vida é como uma bolha de sabão. A qualquer momento ela estoura. Não espere para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Se de repente você já está entendendo essa palavra e sente agora o desejo de entregar a tua vida para Jesus, você pode, aonde você está, neste momento, se inclinar e fazer uma oração pedindo para Jesus entrar no seu coração e dizendo para Ele que você agora entrega a sua vida para Ele morar dentro de você. E você vai ser salvo. Depois disso, procura uma igreja que prega o Evangelho onde Jesus é o centro, onde Jesus é o Salvador. E vá seguir a Deus, seguir a Jesus nesta igreja. E o Senhor vai te abençoar. E você vai aprender mais a palavra e vai se preparar para o dia do arrebatamento. Receba essa palavra para o seu coração, porque é a palavra de Deus para a sua vida. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe.